this by inflation. Yes. Okay. Você acha que falar tem que vai produzir, tem que dar uma fala do assunto, Yeah, it will say Mas para ver como que funciona a organização. for against it. It means the budget for that Boa tarde. won't be feasible. Boa tarde. It's a really bad idea. Exactly. For the next 20 years. 20 years. 20 years. So that's why we are scared. Primeiramente, fora Temer. Segundo, queria agradecer a presença do Rafa, membro do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Unicamp, a presença do Pedro, membro do Diretório Acadêmico da EPEN, Unifesp, aluno de Economia da Unifesp, da Mar também, aluno de Economia da Unifesp, todos presentes, a galera da EMS também, os alunos da FABC. Essa é a nossa última mesa, penúltima mesa da Semana de Economia. A gente só um respaldo geral. A gente começou falando sobre títulos públicos com a FABC Finance na quarta-feira. Quarta-feira à noite a gente teve uma palestra com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Ontem a gente falou sobre um tema pouco falado dentro da economia, que é desigualdade de gênero, renda e raça. Os professores Pedro Xadreviani, os professores da casa Mônica, Ana Fava e Paris Eros. E hoje nossa mesa PEC 55, antiga PEC 241 e o movimento estudantil do estudante de economia. Essa mesa foi mais um projeto inicial para a gente começar debates com alunos de economia das grandes escolas e escolas de economia do estado de São Paulo, para juntar mesmo esse discurso, diálogo que ocorre dentro das universidades e mostrar que o movimento estudantil dentro da economia tende a fortalecer e criar uma união necessária para barrar eventuais PECs, para barrar eventuais reformas, né, junto com o movimento secundarista, e para que cada vez mais os jovens que ganhem audiência, que ganhem fala, sejam os jovens e os estudantes de economia, os estudantes das universidades, não organizações que não compreendem ou não estão juntos de fato com a galera universitária, né? Esses jovens que estão fora da universidade e replicam e repelem discursos que é totalmente fora do contexto universitário e acabam fazendo um apagamento histórico e distorcem a economia do jeito que eles querem. Eu acho que a gente tem que cada vez mais mostrar que tem aluno de economia que compreende e que precisa ir à frente do movimento estudantil, falar sobre o que realmente é economia e os problemas econômicos do país. E aí a gente vai começar com o Rafa falando um pouco da PEC 55, depois o Pedro também dá um respaldo do movimento estudantil, que ele já está à frente, envolvido há algum tempo, né? E eu também vou falar depois sobre a PEC 55 e um ponto de vista do movimento estudantil de economia, assim, quando a gente vai dando nossas contribuições. Né? Pode começar, Rafa. Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Primeiramente para Temer. Então, eu tinha preparado uma fala ontem baseada no título da mesa que eu vi, que é a atual situação socioeconômica do Brasil. Então, a minha ideia era trazer para vocês um pouco do que vem sendo discutido na Unicamp, nos núcleos de pesquisa que tem lá, tanto o SECOM, que é o de conjuntura, o CEMARX, mas também a partir da minha visão quais são as causas dessa crise política que a gente está vivendo, que na minha visão é uma crise além de uma crise econômica, é uma crise social, uma crise política e uma crise econômica.
Por que eu acho que a gente pode dizer que é uma crise que é multilateral, né? Que não é uma crise unidimensional? Porque na nossa sociedade a gente pode ver, nos últimos anos, um aumento significativo do conflito de classes que acontece, que pode ser expresso pelo genocídio da população negra, pela violência policial que acontece nas periferias do nosso país, e eu acho que agora fica mais claro com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Que para mim é muito simbólico e exemplifica muito bem a crise social que a gente está vivendo. Quanto à crise política, eu acho que a gente pode... Não é muito difícil saber que a gente está vivendo uma crise política. Eu acho que basta a gente sair na rua e perguntar para qualquer pessoa se ela acredita na política brasileira, se ela confia em algum político, que a gente vai saber que a gente realmente vive uma crise política, uma crise de representatividade muito grande. E uma crise econômica, que eu acho que aqui o pessoal de economia já sabe mais, que a gente está vendo uma recessão, que é uma crise que não é só nacional, que é uma crise mundial. E é uma crise que, segundo alguns autores da Unicamp, mais particularmente o Ricardo Antunes, que é professor do IFISH, e o Plínio Sampaio Júnior, que é professor do IE, está licenciado agora, eles sustentam, a partir da discussão do Mesaros, que é um economista famoso aí, que a gente está vivendo uma crise estrutural do capitalismo, que se iniciou a partir da década de 70. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Fazer uma breve... voltar um pouquinho no tempo, fazer uma breve reconstituição histórica para a gente chegar agora na nossa crise dos últimos anos, né? Então, ele vai falar que a gente, a partir da década de 70, depois principalmente de 68, das manifestações de maio na França, o capitalismo ele não conseguiu apresentar uma solução, e ele pelas suas próprias características, ele é incapaz de apresentar soluções para as contradições entre capital e trabalho que acontecem no mundo. E a partir da década de 70, você tem um processo de reestruturação produtiva, de financiarização e de avanço do que foi chamado posteriormente de neoliberalismo. Depois da década de 70, com o início da implementação das primeiras experiências do neoliberalismo, na década de 80, no final da década de 80, com a Thatcher e com o Reagan, teve uma intensificação desse processo, que levou aos países, principalmente da periferia, como o Brasil, os países da Ásia, a passarem por um processo de abertura financeira, ocasionado também por essa reestruturação produtiva, que vai fragilizar cada vez mais a economia desses países. Depois, na década de 90, você tem uma continuidade desse processo, no Brasil mais especificamente com o Collor. O Collor deu bastante avanço no processo de abertura da economia brasileira, e o Fernando Henrique depois deu continuidade com as privatizações e com o processo de abertura, e daí em 2002 e 2006, de 2002 a 2016, inicia um novo ciclo, ao meu ver, que é o ciclo dos governos petistas, que tem bastante influência e é bastante responsável também pelo que está acontecendo agora no nosso país. Bom, eu acho que um ponto fundamental que a gente tem que destacar nesses anos de governo petista é a crise de 2008, que atingiu os países centrais, e que veio se refletir no Brasil um pouco depois, em 2011, e que gerou no governo da Dilma uma tentativa de reação a partir de uma corrente de pensamento e uma linha ideológica que é chamada por alguns economistas de neodesenvolvimentismo. Então, em 2011, você tem uma tentativa dos governos da Dilma no momento, de aplicar uma medida anticíclica
que acreditando que o empresariado iria voltar a investir, então você tem uma queda da taxa de juros de 14%, na época era entre 12% e 14% para 7,5%. Você tem uma série de desonerações fiscais de alguns setores da indústria, mas mais destacadamente o IPI, a redução do IPI, que, ao meu ver, foi um fator determinante para que a crise não chegasse tão forte no Brasil, chegasse primeiro como uma marolinha, como o Lula falou, e depois só chegasse de vez, né? Porque quando você tem uma redução do IPI, dos produtos de consumo de massas, da linha branca, de TV e tudo mais, a gente consegue ter uma certa reação à crise através do consumo e não do investimento. Então, as empresas que tinham se alavancado muito de 2002 a 2008 por causa do boom de commodities que gerou um grande crescimento e puxou a economia até 2008, basicamente, essas empresas estavam muito alavancadas e muito endividadas. Então, essa tentativa do governo da Dilma não foi tão efetiva quanto eles esperavam. Exatamente por isso, porque as empresas, ao ver que já tinham feito um investimento muito alto nesse período, vendo que a crise ia chegar no Brasil uma hora, que a crise estava quase recessão, já levando recessão para a Europa, os Estados Unidos estava reduzindo a taxa de crescimento, a China já estava diminuindo a demanda por commodities do Brasil. Os empresários brasileiros, particularmente os que o governo do PT acreditava que poderiam se tornar global players, né, que foi chamado, que são as campeãs nacionais, né, que eram 5 empresas principais que poderiam inserir o Brasil no contexto internacional, que é a Odebrecht, basicamente, a Friboi, as grandes empresas nacionais perderam completamente a capacidade de investimento e não reagiram da maneira como que o governo esperava. Bom, seguido a isso, faltam 2? Bom, vou acelerar aqui. Bom, seguido a isso, em 2013, eu acho que é um momento que a gente tem que destacar, principalmente para quando a gente vai tentar relacionar com o movimento estudantil e com a luta dos jovens, que foi as Jornadas de Junho, né, que levaram milhões de pessoas para as ruas, milhões de pessoas pedindo por mais saúde, mais educação, mais transporte, e que já, na minha opinião, já demonstravam como que a população sabia que a gente estava vivendo uma crise no nosso sistema político e que uma hora isso ia se tornar insustentável e isso ia estourar. Só que o PT, ao meu ver, e na visão desses 2 autores que eu estou tentando trazer um pouco a visão deles para cá, não conseguiu dar uma resposta a esse movimento. Nem positivamente e nem negativamente. Ou seja, ele não conseguiu capitalizar os movimentos de rua em favor de transformações efetivas na nossa sociedade, de transformações de fato estruturais e não transformações superficiais ou realizando um subreformismo na nossa sociedade, e não conseguir tirar essas pessoas na rua nem com a repressão que veio dos governos petistas também, né? A repressão em São Paulo mais basicamente. Então, esse governo perdeu o sentido para as classes dominantes, haja visto que o objetivo principal do PT chegar ao poder era uma conciliação de classes, era manter as coisas calmas para que todos ganhassem. Então, nas palavras do André Singer, que é um estudioso do lulismo, tem um livro que chama Sentidos do Lulismo, ele diz que o lulismo é distribuir renda priorizando os setores mais necessitados sem entrar em confronto com o capital. Então, eu acho que é uma definição que para mim é muito, muito feliz, assim, porque eu consigo ver isso na nossa sociedade.
Eu consigo ver tipo, programas como Bolsa Família, uma expansão do crédito para as pessoas comprarem a casa própria, uma parcela da população comprar a casa própria, as pessoas comprarem eletrodomésticos e tudo mais. Mas isso, ao mesmo tempo, gerando os maiores lucros da história dos bancos. Então, o Lula até sempre se gaba de falar que nunca os bancos ganharam tanto. E isso foi gerando na nossa sociedade, eu acho, que uma certa confusão, porque o inimigo se tornou cada vez menos claro. Então, o inimigo que para mim é as classes dominantes, a burguesia, acabou sendo visto por alguns setores como um aliado e um aliado necessário para o desenvolvimento do país. E o PT ficou todo esse tempo tentando fazer essa conciliação entre as classes dominantes, a burguesia e os mais pobres, fazendo essa negociação lá em cima, no Congresso Nacional, através de alianças que começaram com o mensalão e depois foram se mudando de caráter até assumir a figura do Eduardo Cunha, que é fundamental na análise, que é o cara que tapou o terror no Brasil, que gerou uma confusão gigantesca. Então se tornou menos claro quem era o adversário da classe trabalhadora e isso foi gerando um imobilismo e uma desmobilização dos setores mais populares em reação às políticas de austeridade que já estavam sendo aplicadas e que se intensificaram principalmente a partir de 2014. Quando a Dilma mudou drasticamente a política econômica, que aí já se inicia, ao meu ver, uma nova rodada de ataque neoliberal, né? Uma intensificação das políticas econômicas no sentido da desregulamentação das leis trabalhistas, da diminuição do poder do Estado como um fiel da balança na hora de prover direitos sociais, de prover saúde e educação. E isso agora se manifesta mais claramente. Em 2014 ainda havia alguma esperança de ser uma coisa passageira, uma coisa momentânea, uma tentativa, né? Uma tentativa de mudança do neodesenvolvimentismo para um novo regime de atuação econômica. E agora a PEC 55, que o Matheus comentou que é o objetivo mais direto dessa mesa, que eu acho que a gente pode, depois, se a gente abrir e conversar um pouco mais, vem mostrar que as mudanças que aconteceram durante esses 16 anos realmente foram muito superficiais. Tanto que em 3, 4 meses que o governo Temer está lá, ele já está desfazendo tudo que a gente conquistou nesses anos, em termos de direitos sociais, em termos de atuação do Estado. Então, para encerrar o último tópico, como que tem sido a reação? A reação agora ela tem ocorrido por fora dos meios tradicionais, das instituições tradicionais, né? As ocupações, elas são um exemplo muito claro disso para mim. São uma forma de mobilização por fora das vias institucionais, por fora das burocracias estudantis e das burocracias sindicais que foram construídas nos últimos tempos. E isso eu acho que é muito positivo, porque a gente viu que o PT tentou jogar o jogo da burguesia, tentou fazer a conciliação, e quando não foi mais necessário, foi descartado, porque a classe dominante possui controle de todas as instituições burocráticas do nosso país. E a gente vê claramente agora um processo de judicialização da política, né, comandado pelo Gilmar Mendes, comandado pelo impeachment, pela Janaína, Hélio Bicudo, que entraram com um pedido judicial para fazer o impeachment, que na verdade foi comprovado por todo mundo que não era verídico, e
e um processo de politização da justiça, representado na figura do Gilmar Mendes, que era para ser candidato a governador pelo PSDB de Goiás, mas foi escolhido antes para ser ministro do Supremo e continua fazendo atuação política lá dentro. Então, a classe dominante tem esse mecanismo de atuação e o que a gente tem que fazer é tentar realmente tensionar esse jogo por fora das instituições, mas também a gente não pode esquecer que as instituições existem e tem que ganhar espaço lá. E qual que é o papel do economista nosso, né? A gente tem que fazer a denúncia. A gente estuda isso, a gente estuda essas atrocidades que estão fazendo. A gente, basta estudar um pouquinho de economia, que a gente sabe que a PEC ela não faz sentido nem no campo ortodoxo, nem no campo heterodoxo. Ela não é um novo regime fiscal, ela não pode ser chamada de um novo regime fiscal. E eu acho que é papel do economista, principalmente do estudante economista, fazer essa militância e tentar o máximo possível levar para a população, fazer essa denúncia para a população e debater em todos os espaços que a gente puder. Então, a gente está na mesa de família, a gente tem que colocar o contraponto. A gente vai no bar, a galera olha, quer dizer que você é economista, né? Me fala aí dessa PEC aí. A gente tem que colocar o contraponto, a gente tem que colocar a nossa argumentação, a gente não pode deixar que a direita continue avançando, porque eles estão ganhando muito espaço. Resumi bastante o que eu ia falar, mas é basicamente isso. Obrigado. Eu não achei que seria um esquema tão mesa assim, então eu não tinha preparado uma fala muito elaborada, né? Acabei rascunhando aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, vou tentar falar, né? Tem para 10 minutos, é isso? Tá, então acho que vai... Pode para todo mundo ficar aqui. Não, mas eu acho que 10 minutos é ok. Vou tentar cumprir o tempo, né? Bom, acho que sempre que a gente vai fazer uma análise de alguma medida é importante a gente retomar o processo histórico em que ela se situa, né? E acho que pra gente, especialmente assim da América Latina, e aproveitar aí os companheiros que estão de outros países, né, que talvez não tenham contato com o contexto latino-americano, né? Acho que é importante ressaltar de como que a partir dos anos 90, com o consenso de Washington e vamos dizer assim, o acirramento da política neoliberal na América Latina, a gente criou uma condição econômica dos países latino-americanos que foi muito perversa, né? Isso se expressou no Brasil, né, no governo Fernando Henrique, né, que teve um desemprego completamente descontrolado, ou mesmo a inflação que foi controlada a partir do Plano Real, mas também não dava sinais de esgotamento ou endividamento, entre vários dados, né? A gente pode ver como a política neoliberal não foi funcional, né, para todos os aspectos da população e piorou de maneira absurda a qualidade de vida de todos os países da América Latina, né? Acho que esse processo gerou uma reação muito forte. O marco talvez seja na Venezuela, né, com o Caracas, e a posterior eleição do Hugo Chávez, né, no final dos anos 90, e isso abriu todo um processo de reestruturação ou talvez retomada dos governos progressistas na América Latina, né, que aí vai se expressar em vários países, incluindo no Brasil. Particularmente eu acho que tem diferenças, né, entre os projetos que foram surgindo dentro da América Latina a partir desse processo. Para facilitar, talvez seja o caso de dividir esses projetos para a América Latina em 3 grandes campos, né? Que seria o campo da ALCA, que era o campo do neoliberalismo puro, impulsionado pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, e encampado por alguns países, né, dentro da América Latina. O projeto do Mercosul, mais encabeçado pelo Brasil, né, que aí tinha uma perspectiva mais alinhada com o chamado neodesenvolvimentismo, né, que aí acho que a gente pode voltar nisso em seguida. E um terceiro projeto que seria o projeto da ALBA, né, que é a Aliança Bolivariana das Américas, que é o projeto encabeçado pela Venezuela com uma perspectiva mais solidária, humanizante para a América Latina como um todo, né, a perspectiva de criar uma grande pátria latino-americana com justiça social e desenvolvimento econômico.
Obviamente que nesse processo, né, a ALCA foi derrotada. Aqui no Brasil o plebiscito contra a ALCA foi o marco, as eleições dos governos populares também. E acho que a disputa passou a ser entre a ALBA e a ALCA, entre a ALBA e o Mercosul. E acho que o episódio que mostra a hegemonia do Mercosul nessa disputa é a entrada da Venezuela no próprio Mercosul, né, a partir de uma movimentação feita pelo Brasil, né. Na época, a Venezuela não compunha o Mercosul, ao mesmo tempo que o governo brasileiro não compunha a ALBA, né. A ALBA era representada no Brasil pelo próprio MST e não pelo governo brasileiro, né, o que é sintomático, né? E a ALBA acabou se transformando muito mais numa congregação de movimentos sociais do que numa aliança entre estados. E o Mercosul acabou despontando nisso, né? E acho que um projeto marcante é o ISA, né? Não sei quem conhece, que é a Iniciativa para a Integração Regional da América do Sul, que é uma série de projetos de infraestrutura que envolve todos os países desse campo que compõe o Mercosul, né? Venezuela, Bolívia, Argentina, Brasil. Bom, a questão é que com o neodesenvolvimentismo, que eu vou chamar de neodesenvolvimentismo, o que eu quero dizer com isso é o desenvolvimentismo possível dentro de um contexto de hegemonia neoliberal no mundo. Então ele é diferente do desenvolvimentismo que a gente viveu em outras épocas, justamente porque ele está enquadrado em um contexto de hegemonia neoliberal, em que as políticas mais expansionistas estão restringidas, né, pelo próprio arranjo que a gente tem dentro econômico do Brasil. Esse processo do neodesenvolvimentismo, eu acho que como ele tem várias contradições, né? São inúmeras as contradições e inúmeras as consequências, né? Eu, para tentar expressar o que eu quero, eu vou me focar num aspecto que para mim é central, que é a questão do salário. Porque eu acho que o salário é uma boa expressão da contradição de capital e trabalho, né? No Brasil, ao longo dos governos neodesenvolvimentistas, né, os governos do PT, a gente pode ver um processo de reconstrução e retomada da valorização do salário mínimo, né? Isso é em valores reais, independente da inflação. A gente nota que o salário mínimo ele cresceu em todo esse período acima da inflação. Então a gente vê uma recomposição da renda dos trabalhadores no Brasil. Isso é particularmente importante porque é um elemento que vai acirrar a contradição de capital e trabalho, né? Se você pegar os dados, né, de greves, e principalmente greves com pauta salarial que conseguem conquistar a pauta, a gente vê que o número aumenta assim, de maneira bastante vertiginosa, né? Tanto que no primeiro mandato da Dilma a gente atinge o patamar histórico dos anos 60, que foi o período com mais greves vitoriosas na história do Brasil, mais inclusive do que os anos 80, né? Que a gente costuma ressaltar quando a gente vai falar de sindicalismo. Isso significa que, na verdade, os governos do PT, ainda que de maneira talvez até não proposital, né, propiciou um fortalecimento da organização da classe trabalhadora, né? Isso é óbvio quando você para pensar na composição de classe do Brasil, né, que tem uma massa imensa, né, que aí, dependendo dos autores, vão usar conceitos distintos, né? Alguns autores vão chamar de massa marginal, outros de subproletariado, outros de precariado, que é uma massa de trabalhadores que está fora do ambiente formal de trabalho. Então não tem direito, não tem salário fixo, não tem organização sindical, não tem qualificação. Aí também entra os famosos, né, nem, né, que muita gente tem estudado hoje em dia, né, que são os jovens que nem estudam nem trabalham e que, portanto, estão fora também dos mecanismos tradicionais de organização da classe trabalhadora e, portanto, fora da própria luta de classes, né, por assim dizer. E aí eu vou retomar, e para mim o aspecto central nesse ponto é tanto a valorização do salário mínimo quanto o desemprego, né, que atingiu níveis muito baixos durante esses governos, né, pressionando inclusive o salário para cima. Não sei, alguns economistas que curtem
curtem mais Keynes, né? Outros curtem mais Kalec, mas o Kalec discute isso, né? Não sei se aqui na UFABC vocês discutem Kalec, mas os aspectos políticos do desemprego, né? E como isso vai afetar na própria disposição da classe dominante ou da burguesia de se associar aos governos petistas, né? O desenvolvimentismo, na avaliação que eu e algumas pessoas com quem eu debato têm feito, ele não é um projeto da classe trabalhadora por si só. Na verdade, ele é um projeto de hegemonia burguesa, sob o qual há um espectro de aliança amplo que inclui a classe trabalhadora e que, portanto, gera melhorias na vida da classe trabalhadora. Portanto, né, faz sentido, né, que o processo de acirramento do neodesenvolvimentismo que acirra a contradição capital-trabalho faça com que, em certo momento, os interesses que antes estavam unificados frente a uma contradição com o capital estrangeiro, com o desmonte da própria indústria brasileira, né? Acho que a indústria naval é o maior exemplo, né, que foi completamente sucateado durante o período neoliberal e foi recomposta a partir da Petrobras, da política de produção nacional, ou outros, por exemplo, inclusive as grandes campeãs, né, a Odebrecht, que foi impulsionada pelo BNDES para fazer projetos no Brasil, inclusive fora dele, né? Havia certa contradição entre uma certa burguesia interna e uma burguesia estrangeira, né? E isso fez com que a classe trabalhadora e essa burguesia se unissem nesse projeto neodesenvolvimentista. Mas os aspectos políticos do desemprego, de fato, incidem numa contradição que é difícil de lidar, né? Ainda mais considerando o debate da produtividade no Brasil, e a própria questão da demanda agregada do Brasil, né? Tipo, que foi impulsionada pelo crédito, mas que não conseguiu sustentar, né, a produção que a galera esperava. Então, acho que isso gerou, dentro da frente neodesenvolvimentista, essa ruptura programática, né? E acho que isso é o pivô do que a gente vai ver aí como crise política e talvez crise econômica, né? Que por mais que houvessem políticas anticíclicas, não havia uma disposição do próprio empresariado de se colocar, né, nesse projeto de desenvolvimento a partir da demanda interna e tudo mais. E aí, né, outras variantes que com certeza impactam, né, como a própria crise, o fim do boom das commodities, a desaceleração das importações da China e tudo mais. Bom, tudo isso para entrar, né, na questão do governo Temer, né? O governo Temer, então, ele assume para substituir o pacto que estava colocado antes, né? O pacto foi rompido, o pacto que formou essa frente neodesenvolvimentista foi rompido, não pelo lado dos trabalhadores, né, mas pelo lado do próprio empresariado, que impulsionou a crise política, né, e a crise econômica. Eu particularmente tenho desacordo em falar que a gente vive uma crise social agora, ainda que eu entenda que estamos no caminho mas eu acho que a gente ainda não está no momento de estabelecer que há uma crise social colocada no Brasil, porque as condições de vida de fato não foram completamente degradadas ainda para a gente estabelecer esse momento, né? Porque o momento de crise social é um momento, inclusive, de saídas muito mais radicalizadas, né? Que as pessoas entram em disputas muito mais intensas, inclusive violentas, né? Acho que a gente tem exemplos em outros países, mas eu não acho que é o caso do Brasil ainda. Mas a gente caminha para isso, sem dúvida. Mas assim, colocando, o governo Temer, então, ele entra para impor uma nova agenda, né? Isso é claro. Uma agenda que vai contra o que foi implementado nos últimos períodos. E acho que é interessante a gente ver, particularmente, o modus operandi. Assim. Acho que a PEC 55 é sintomática, né? Porque é uma PEC, né? Em primeiro lugar, uma alteração da Constituição que está sendo proposta pelo governo, com um debate muito mal feito com a sociedade. Tipo, não houve um debate amplo com economistas, não houve um debate amplo com a sociedade ou qualquer consulta que fosse para uma proposta que vai alterar a nossa Constituição, né, que é o próprio Pacto Social e que vai alterar as maneiras como o governo pode planejar seus gastos nos próximos 20 anos. Né? Tipo, é uma PEC que inclusive tira a autonomia do Estado de fazer política, né? Uma vez que limita a definição dos gastos. Acho que esse modus operandi também se reflete na própria MP do ensino médio, né?
que também muda todo o ensino médio sem debate algum com a classe dos professores ou os educadores, né? Acho que esse modus operandi ele reflete uma questão de fundo que é política, na verdade, né? E que talvez seja até mais polêmica, mas talvez mais do que o pacto que formou a Frente Neodesenvolvimentista, o que a gente rompeu com o golpe foi o pacto que formou a Constituição de 88, né? Não é à toa que a Constituição de 88 ela é tratada até de maneira meio acessória no processo do impeachment. Porque a Constituição de 88 ela representou um pacto entre trabalhadores, empresários, intelectuais, para formar a grande Constituição cidadã e a partir daí construir o Brasil democrático, né? Eu acho que o golpe, né, talvez seja a maior expressão disso, é o rompimento desse pacto. E isso impõe um problema político, né? Porque como recompor uma política econômica que seja inclusiva se o próprio pacto que funda a democracia está rompido, né? Acho que essa é uma dificuldade que está colocada. Não é à toa que essas medidas são tomadas de maneira tão despreocupada, é porque de fato a questão democrática foi colocada de lado, ela não está mais no centro do debate, ela não é mais central para o governo, ela se transformou em algo periférico, né? E como entra o movimento estudantil nisso, né? Eu acho que em tempos de internet e organização, vamos dizer assim, volátil, né, em que as coisas são muito mais pelo debate assim instantâneo, muito menos pela construção cotidiana, né? A gente que é dos centros acadêmicos até sente essa dificuldade, né, que a galera tem muito mais disposição de ficar discutindo na internet do que de participar de uma reunião do centro acadêmico, ou a galera tem muito mais disposição de ir num ato pontualmente, mesmo que seja contra a PEC, do que discutir como pensar em maneiras de articular lutas para combater a PEC. Eu acho que a gente tem uma dificuldade que é pensar quais são os instrumentos de organização de fato, né? Tem um debate muito grande, assim, né? No movimento estudantil, que é o debate da reorganização do movimento estudantil. E eu fiz engenharia ambiental, né, antes de fazer economia, e na época fui diretor do DCE da USP, né? Hoje em dia sou lá do diretório acadêmico. E um debate que sempre foi presente desde o meu primeiro ano da minha primeira faculdade, né, era o debate da chamada reorganização do movimento estudantil, que uma galera colocava que os instrumentos tradicionais do movimento estudantil e nominalmente, né, no caso a UNE, seriam instrumentos superados e, portanto, não necessários mais para a luta estudantil, por achar que as lutas não passavam mais por dentro dessa entidade. Eu, particularmente, tenho desacordo com essa avaliação, né? Eu acho que, ao longo dos últimos anos, por mais que a UNE tenha suas limitações, que são várias, né, e bastante explícitas, ela ainda é um ambiente massivo, né? Ela congrega muitos estudantes de muitas universidades, especialmente universidades particulares, o que é mais difícil, né? Ela é um ambiente democrático, por mais que às vezes a gente ache que não, mas a direção da UNE é eleita de maneira clara, e não sei quem já participou de um congresso da UNE, já participei, mas é um processo claro. Quem tem mais estudantes associados àquela tese elege a direção da UNE. É simples assim, não tem muito mais que isso. Então, na minha opinião, é democrático sim. As organizações e linhas de pensamento que têm mais influência nas universidades do Brasil acabam tomando a direção. E por mais que seja tipo, um pouco imobilizada, é uma entidade de luta. Assim. Todos os últimos processos de luta do movimento estudantil e no processo de luta contra o impeachment, a UNE está presente, né, para o bem ou para o mal, né, de maneira pouco massiva, talvez, mas aí por dificuldades que eu acho que a gente que é dos centros acadêmicos talvez possa até entender, né, que são dificuldades até do momento ideológico que a gente vive, das perspectivas que estão colocadas para a própria organização coletiva, né. E acho que o momento, então, considerando esse rompimento do pacto e considerando que as entidades, na minha opinião, mantêm certa centralidade, é o esforço da articulação, assim, né? A gente da Unifesp, a gente não veio aqui simplesmente porque a gente curte debater, a gente veio aqui porque a gente acha que é importante manter contato com todas as universidades, com todas as organizações estudantis, com as organizações de fora do Brasil também, né?
com as organizações que estão interessadas, né, na propagação de uma política que seja mais ampla, mais inclusiva, mais democrática. E esse é o esforço que está colocado, né? Numa luta que é combinada, né? Com certeza a gente não ignora, né, o papel que as eleições podem ter, mas esse não é o foco do movimento estudantil, nunca foi, né? O movimento estudantil nunca foi cabo eleitoral, nem deve ser. O movimento estudantil é um movimento amplo, massivo, que consegue pautar questões corporativas dos estudantes até o ponto de atingir questões políticas, né? E acho que a PEC é uma questão extremamente privilegiada para isso, né? Porque por mais que seja uma questão corporativa, para quem estuda na universidade pública é sensível, né? A redução dos gastos, o congelamento dos gastos com educação ao limite da inflação vai precarizar as universidades públicas, isso é incontestável, né? As universidades públicas que, tipo, a maioria ainda em processo de construção do Reúne, né? Por exemplo, o nosso campus mesmo não existe, a gente usa um prédio alugado. Aqui, tipo, o outro campus da UFABC lá tem vários prédios em obra. Aqui eu não sei muito bem como funciona, é a primeira vez que eu venho aqui. Mas é sensível que o congelamento dos gastos vai impedir esse processo, né? E vai precarizar o ensino. Isso é corporativo, né? Se a gente coloca o debate assim para os estudantes sabem. Mas também é um debate político, porque não é uma PEC por si só, né? É todo um processo que gera essa PEC. Não é à toa que é a primeira grande medida do governo, não é à toa o descabimento e a falta de disposição para o debate para fazer isso. Então eu acho que agora, para o movimento estudantil e para os estudantes de economia em geral, né, cabe esse esforço assim, da gente debater com os estudantes de outros cursos também e se envolver nas entidades estudantis, né? Acho que dia 29, que é o dia que está marcado para a votação da PEC, né, as ocupações têm sido um instrumento muito importante? Eu acho que sim, tem sido um instrumento para dar visibilidade para a pauta, mas eu não acho que elas são um instrumento que serve para barrar essa PEC, né? Tipo, um governo que não tem apreço pela própria Constituição e pelo Pacto Social não vai ter apreço por ocupações, né? Essa é a questão. É simbólico, é necessário, é importante para divulgar, mas eu acho que para a gente o mais importante é a gente construir uma grande mobilização contra a PEC, né? E acho que a UNE tem discutido levar uma caravana para Brasília no dia 29, e acho que é papel da gente também discutir isso, né? Como participar, mesmo que seja por representações, enquanto a gente mantém atividades nos campos. Porque a votação da PEC eu acho que é um termômetro muito importante, tanto para a gente, de saber qual é o nível de disposição dos estudantes, né, com relação às lutas, mas também para o governo, né, de saber qual é o nível de rejeição que eles vão ter que enfrentar. Politicamente, aprovar a PEC sem resistência popular significa para o governo que eles venceram, né? Simples assim. Significa que eles conseguiram fazer o puteiro com o Brasil, aprovaram uma porra de uma PEC de 20 anos, sem discussão, sem debate, com um apoio irrestrito da mídia, e foi tudo ok. Então, acho que essa é a questão mais fundamental pra gente, né? Tipo, mesmo que ações pequenas são importantes, né? Porque é simbólico da resistência. Bom, e para finalizar e para dar minha contribuição como aluno para o PC, vou tentar falar um pouco mais da minha visão sobre a PEC, como a gente deve se mobilizar para barrar essa PEC e por que ela é totalmente inviável. Vou tentar falar alto, se você não estiver ouvindo você pode falar que eu tenho que aumentar. A PEC é uma política fiscal, é uma política fiscal que ela não prevê o crescimento do país. Ela não observa o crescimento populacional que a gente pode ter. Ela não é um motor de crescimento para o país. Então ela não promove desenvolvimento, ela não promove crescimento, ela não promove a maioria dos investimentos. Ela delimita um gasto, só que gasto, o governo não trabalha com a economia doméstica como a gente trabalha nas nossas economias. E essa é a grande questão que está sendo colocada. Eu não posso falar para um governo que ele tem que ajustar que ele tem que ter um equilíbrio exato, equilíbrio zero,
porque eu estou promovendo estagnação. A gente não pode pensar que é a mesma coisa que a gente tem que ajustar conforme o nosso salário, conforme o que a gente ganha. Porque o comprometimento social que o governo tem que ter com a população é outro. E dentro de casa, a gente vê quando o nosso salário não está dando, né, por aquilo que a gente está tendo de gasto, a gente procura outros meios de aumentar o nosso salário. A PEC não é uma maneira de aumentar esse salário que a gente tem, se é para pensar como economia doméstica. A PEC não é uma arbitrariedade que cria outros mecanismos para aumentar o valor real da nossa receita. Ele não está pensando na tributação que ele podia ocorrer. Ele não está pensando no investimento que ele podia fazer dentro do país. Ele prevê um teto, ele prevê um limite para os gastos. Entretanto, as despesas elas não param porque você tem um limite. A própria universidade, os ambientes públicos, eles se deterioram com o tempo. Esse investimento que está aqui dos slides, de todo o material, ele vai acabar com o tempo. Então, o que você tem ao longo do tempo de desgaste? Você não vai ter condições de repor esse material. Então, você vai ter um desgaste dos próprios mecanismos do governo, das próprias instituições. Né? Não é uma questão apenas de salários. É uma questão da perda de bens duráveis que houve investimento ao longo do tempo. Né? Porque ele é um risco para a sociedade. Além do crescimento populacional, porque com a PEC, você não tem uma preocupação com a saúde e a educação maior. Isso não te garante nada. Isso não garante que os investimentos que eles acreditam que vai ter, investimento externo, vai aumentar. Porque a partir do momento que você entra num período de austeridade, nenhum país, ou a maioria dos países que passaram por medidas de austeridade, houve um aumento dos investimentos externos, que é isso que eles tanto querem prever. Outro ponto muito importante se falar é a questão das empresas não estatais, empresas estatais não dependentes, que há uma cláusula especial dentro da PEC. Essas empresas estatais não dependentes, segundo a auditoria, que é a auditoria que o governo atual não apoia, elas estão no nível de corrupção inimaginável que a gente não coloca dentro da DRE. A DRE, que vai ser base para a PEC dos 20 anos de 2017, ela já é um risco. O governo atual, o governo Temer, não vai sofrer tanto. Porque atualmente não é o orçamento que ele está participando. Ele está participando do planejamento orçamentário anterior. Né? Quem vai sofrer com a PEC é a partir de 2018, os próximos governos. Né? Ele não está comprometendo nada a vida dele. Né? Ele continua usufruindo. E a partir de 2017, a gente já tem há 4, 3 anos, né? Depois que a gente teve a grande crise, a precarização de todos os mecanismos. A própria universidade hoje já sofre, né, com seus orçamentos curtos sendo cortados cada vez mais. Para chegar no limite de 2017, ela já está tendo que fazer uma manobra inviável. Né? Hoje é o último dia de grande parte dos funcionários especializados aqui da UFABC. E a gente até hoje a gente não consegue imaginar como é que vai ser sem esses funcionários. Né? São de um setor, que é o setor das zeladoria, são 9 famílias. 9 famílias que a gente, ao pensar nesse teto, ao pensar nesse gasto, a gente está colocando elas para o desemprego. Né? Então, se a gente não consegue pensar no âmbito da universidade, os universitários aqui não conseguem mobilizar para que essas medidas não alcancem o âmbito da universidade, são 9 famílias que convivem com a gente aqui. É muito crítico isso. Como é que a gente vai conseguir falar para a sociedade, para a família, para as nossas cidades, já que a maioria das universidades federais, digamos, os estudantes não pertencem a tal território que convive? Como é que a gente vai atingir a sociedade? É uma preocupação que o movimento estudantil deve ter, né? Porque as pessoas ainda não compreendem o quanto a deterioração
desses bens públicos pode causar. Um ponto que eu queria colocar é que eles falam que uma regra fiscal implica numa transparência. Não implica nenhuma transparência, que a gente sabe que a gente tem um teto, que a gente vai ter menos corrupção do que a gente tem atual. Que a gente vai ter menos desvios de verba que a gente tem atual. Ele não compromete outros gastos, ele compromete gastos apenas da Seguridade Social, basicamente Previdência, da saúde e da educação. Se a gente pensar que grande parte da população brasileira já não tem um sistema de ensino de qualidade, de educação, já não é bem atendido no sistema de saúde atual, como é que a gente vai pensar no limite para esses 3 setores da economia que já são precários? Menos de 20% dos jovens frequentam o ensino superior. A gente já é uma população pequena da juventude que está aqui dentro. Já é uma população pequena que não faz parte, grande parte, não faz parte das pessoas que mais precisam do Brasil. Grande parte dos universitários teriam condições de pagar uma universidade. Universidades federais e universidades públicas. O projeto do FIES é um projeto de eliminar com as universidades públicas, porque ele coloca uma responsabilidade que seria do governo para a Croton, para as universidades. As universidades com FIES, com ProUni, elas ganham espaço. O investimento no aluno do FIES, do ProUni, seriam 3 vagas para uma universidade pública. Então, é muito crítico pensar nisso. O único ensino de qualidade, a gente desvia para o ensino que sabe que não é de qualidade. O movimento estudantil hoje precisa se articular para isso, para pensar em como colocar todos os estudantes à frente dessa problemática, como colocar os estudantes à frente para barrar a PEC 55. Eu acho que no dia 29, no dia da votação, não é uma questão mais nem de se pensar em salário. Aonde colocar à frente a todos os centros DCS, já estruturar para estar lá. Se a gente pensar se a gente for pensar, deixamos um impeachment acontecer, vamos deixar uma PEC 55 acontecer e uma reforma da Previdência logo em seguida, porque a PEC 55 ela não se sustenta se não tiver uma reforma da Previdência, né? A PEC 55 é um modo de abrir para o livre mercado. Oi? É um modo de abrir para o livre mercado as universidades públicas, né? Porque você não vai ter condições de estruturar, fornecer a estrutura atual. É o modo de privatizar o SUS, né? Que já é privatizado. Só que eles não têm noção que se a gente aumenta a nossa camada de desempregados, se a gente diminui o nosso consumo, a gente não vai ter quem adere ao sistema privado de ensino, quem adere ao sistema de saúde privado e nenhuma forma privada de ser e estar para a economia. A PEC não é no ponto de vista dos economistas, que é atingir o bem-estar social, não é uma maneira de atingir um bem-estar social de maneira nenhuma. A partir do momento que a gente não está garantindo nenhum investimento, nenhum aumento do consumo. E apenas uma política fiscal, a política fiscal para ela ser efetiva, ela tem que ser seguida de uma política monetária, uma política cambial, uma política de desenvolvimento. A PEC não é um plano de metas, se a gente for pensar em governos anteriores. Né? Mesmo com todas as críticas ao plano de metas, a PEC não prevê um desenvolvimento nem crescimento do país. Ela prevê apenas cortes, ela prevê apenas um teto. E esse teto prevê a desestatização. Um ponto inicial que já foi falado na mesa é também pensar na questão do Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES. A gente ainda falha por isso, porque a gente teve um Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, que não foi para a população, porque a gente não investiu em estrutura.
infraestrutura, né, digamos assim. Esse é um dos pontos que a gente tem que pensar também, de como criar uma nova configuração para o país, que a gente pensa, né, que a infraestrutura atual não é sustentável, já que a gente não tem um banco que é o nosso serviço. Como a gente vai estruturar, fazer essa nova estruturação, né? E não é a partir dos mercados, porque os mercados não estão pensando na população nem no bem-estar social. Sobre controle dos gastos, investimento, eu acho que a minha contribuição era essa. Mais rápido. O ponto inicial, um ponto crítico da PEC é a não arrecadação de impostos das grandes empresas, grandes fortunas. Por isso a gente já sabe que já é implícito deles, né, não querer. Agora a gente não tem que preocupar com o que eles querem, porque eles já estão lá no poder. A gente tem que se preocupar como é que a gente vai colocar o poder popular em ato, em ação. Como é que a gente vai para as ruas, né? Como é que a gente vai, o instrumento das ocupações, atingir o Senado, trazer a população social do país que mais precisa entender a necessidade de estar nas ruas. Porque se a gente já pensar que a gente já é um público pequeno e como é que a gente está atingindo as massas, e como a gente vai atingir as massas, é um caminho para a gente pensar numa solução conjunta com a população brasileira, né? Como a gente vai estruturar isso? Será que a gente está, para o movimento estudantil, será que a gente está chegando realmente na população periférica? Já que a gente não está lá presente? Se está lá é uma minoria de estudantes que estão lá presente? Como é que as universidades públicas estão na periferia? Só fazendo pesquisa? Uma pesquisa branca, né? Dos grandes doutores das universidades, uma pesquisa que não está ali presente, sofrendo o que a população sofre, né? O quanto a gente traz da população periférica brasileira para as universidades? Não é apenas 50%, né, que a gente devia trazer. Não é apenas os alunos. É mostrar que se a universidade pública está a serviço da população, ela tem que estar presente fora. E não apenas em revistas, em periódicos que a gente vê por aí. É isso. Queria agradecer a presença do Pedro, a presença do Rafa também. Que isso seja só o início de um diálogo entre centros acadêmicos, de pensamentos, para promover o desenvolvimento do país, né? Para promover o fortalecimento dessas entidades, centros acadêmicos, dos diálogos do Estado de São Paulo. Se a gente consegue pensar em São Paulo e perpetuar isso para os outros estados, já é uma fórmula boa de fazer a diferença. Se a gente consegue pensar mais, trazer... A gente sabe que os centros acadêmicos eles já têm muita tarefa e pouco tempo. Se a gente conseguir unir essas pessoas que fazem muito, né, que estão sobrecarregadas, a gente consegue fazer um trabalho para a população atingir em massa. Né? Pegar todo estudante de economia na porta do metrô, da CPTM, né, que são 22 linhas, para panfletar, para falar da economia do país, a gente consegue atingir uma massa legal. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Ir para as ruas, mas ir para as ruas com explicar, fazer o papel de base, o trabalho de base que as igrejas e alguns políticos fazem. Né? Bom, no que depender de nós, será o primeiro encontro só, de vários, né? Para a gente tentar construir alguma coisa aí, porque tempos difíceis estão por vir. Porque a gente vê que há um mês atrás a gente tinha palestra do Kim aqui, e isso estava lotado, né, com pouca divulgação, e a gente vê que os próprios universitários da universidade aqui do curso de Economia não estão hoje aqui para dialogar sobre a PEC 55, né? Eu, pelo menos, preparei bastante coisa para falar, mas não falei quase nada, e tipo, para que galera, né? Pra gente, quem está aqui sabe os riscos, né? Eu peguei na PEC e que coisa complicada, né? Ser vários amputos, tem que resgatar a Constituição e entender, né? A economia tem que estar mais ligada ao direito também, né? Para entender todas as burocracias e tudo que a gente criou, como o Pedro falou, são programas sociais, não são direitos, né? O Bolsa Família, tem uma professora da Unifesp não, da FJ, a Malta, fala assim, com uma canetada você acaba.
reúne com uma canetada você acaba. Projeto de PEC não é com uma canetada que você acaba, né? É uma emenda constitucional. O SUS, uma canetada também se consegue se acabar rapidinho, né? Eles nesse ponto estão bem estruturados, né? Eles vão lá na Constituição e alteram. E a gente fez isso nesse tempo todo que estava, digamos, um governo pró-povo, né? Se é que podemos chamar assim. A gente sabe que o consenso de Washington já acabou, já não funciona, mas e aí? A gente ainda está seguindo modelos, pessoas de fora, sendo que o povo latino-americano segue uma estrutura totalmente diferente. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa o esvaziamento da palestra, que hoje foi um dia muito ativo. Será que ninguém quer não falar nada? A gente abre para as perguntas, deixa eu ver se está funcionando. Acho que nem precisa. Precisa? Tá certo. Desculpa, a gente vai precisar ir porque a gente tem uma reunião lá em Osasco ainda. A gente tinha reunião 5h30, a gente não tava. Só posso fazer uma fala rapidinho, desculpa. Eu comecei a participar recentemente do movimento estudantil aqui da universidade e a gente vai ter uma assembleia dia 24 e eu queria convidar você do centro acadêmico, que vocês estão ocupados lá na Unifesp Osasco. Vai ocupar A gente vai ocupar, Vocês vão 28, ocupar, porque a 29. gente está com um indicativo de ocupação nessa assembleia. Então, se vocês puderem comparecer, vai ser dia 24 às 5 horas aqui em São Bernardo. 24 é quinta-feira. Então, se vocês quiserem pegar meu contato, enfim. O Matheus tem teu contato? Oi? O Matheus tem teu contato? Não. A gente firma esse contato, então, hoje. Tá? Beleza. Vamos anotar aqui, dia 24, 5, que horas? 5 horas, aqui em São Bernardo. Na última assembleia que a gente teve Se foi vocês puderem fazer uma fala lá, enfim. Eu acho. Eles estavam querendo fazer ocupação também para os dias de votação. Oi? E também estavam querendo fazer ocupação para os dias de votação. A gente decidiu por fazer ocupação nos dias de votação da PEC, que a gente vai fazer na Assembleia. Então, a ideia dessa assembleia que ele falou do dia 24 é a pauta única da votação. E aí a gente decidir na assembleia se vai ocupar reitorias, se vai